Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, ensino médio, aqui com o professor Giordano Valente. Continuando o nosso assunto de concordância nominal, hoje vamos ver a parte 2 com outros casos. Então, o primeiro, um e outro, nenhum, nem outro. Com um e outro põe-se no singular o determinado, que é o substantivo, e no singular, ou no plural, o verbo da oração, quando estas expressões aparecem como sujeito. Alceu Almoroso Lima teve a boa ideia de caracterizar e diferenciar o ensaio e a crônica, dizendo que um e outro gênero se afirmam pelo estilo. Então, repara. Um e outro gênero, substantivo, gênero. Já o verbo afirmar, ele aparece no plural. Podia ser no singular? Podia. Um e outro se afirma pelo estilo. Também podia. Ok? Segundo exemplo. Parou um momento e olhando para um e outro lado, endireitou a carreira. Então, o que ele fez? Né? Substantivo, carreira, e verbo agora ficou no singular, endireitou. Mas uma e outra coisa duraram apenas rápido instante. Né? Já é um texto literário, né? Bem antigo, mas que já usava esse tipo de concordância. No caso, coisa vem a ser coisa, substantivo, e duraram, verbo, no caso aqui, no plural. Ok? Então varia tanto no singular quanto no plural. Ok? E aí temos vários exemplos com relação a isso. Vamos ao segundo caso. Concordo com a palavra determinada em gênero e número, mesmo, próprio e só. Ele mesmo disse a verdade. Mesmo. Por que mesmo? Ele, sujeito aqui é masculino, está no singular. Por isso, mesmo. Ela mesma disse a verdade. Mesmo sentido. Elas próprias foram ao local. Elas, feminino, plural. Próprias, do mesmo jeito. Nós não estamos sós. Sós, plural, devido ao pronome nós. Ok? Então, bem simples, mesmo, próprio e só concordam em gênero e número. Menos e só menos. É preciso atenção para não fazer a concordância de menos com o substantivo seguinte. Mais amores e menos confiança, e não menos confiança. Não é porque a palavra confiança está logo após o termo menos que vai concordar diretamente com ele, tá? Então, vale a mesma observação para só menos, que é igual de menor valor. Há neles coisas boas e coisas mais ou só menos, tá? Então, o que a gente pode perceber? São palavras invariáveis, ok? Quarto caso. Leso. É adjetivo e não tem forma do verbo lesar. Em construções de tipo crime de lesa pátria, crime de leso patriotismo, por isso há de concordar com seu determinado em gênero e número. Ou seja, ele vai para o singular ou para o plural, masculino ou feminino, dependendo da palavra que está compondo ele, né? Ele vai virar uma palavra composta. Mas quem vai determinar seu gênero e número é o segundo termo, a segunda palavra. É isso que tem que ficar de olho. Leso gosto, lesa seriedade, são alguns exemplos.
Um caso agora que sempre cai em concursos, né, em vestibulares. Anexo, apenso, incluso. Como adjetivo, concordo com a palavra determinada em gênero e número. Correm anexos aos processos vários documentos. Então, repara, concorda com a palavra determinada. Não é o verbo correm, e sim processos. Desculpe, documentos, tá? Aos processos, vários documentos. Então, correm anexos aqui, né? Desculpe, processos mesmo, tá? Está diretamente relacionado a essa palavra, processos, substantivo, masculino, plural, logo, anexos. Vai anexa a declaração solicitada. Palavra determinada, declaração. Palavra singular, feminina, por isso, anexa. Observação. Usa-se invariável em anexo, em apenso. Quando? Quando você vai utilizar a preposição em anexo, em apenso. Tá? Então, é quando você coloca a preposição em, antes dessas palavras, ela fica invariável. Tanto faz masculino, feminino, singular ou plural, ela não vai mudar sua forma. Tá bom? Sexto caso. Dado e visto. Usados adjetivamente, ou seja, com sentido de adjetivo, concorda em gênero e número com um substantivo determinado. Dado o problema, visto o problema, então, que nos apresentou, resolvemos desistir do contrato. Então, esse dado está como característica de problema. Assim como no segundo exemplo, dadas as circunstâncias, então foi o que aconteceu com um problema e com circunstâncias. Então, quando tem esse sentido, ela concorda em gênero e número. Problema, o problema, artigo o, feminino, masculino, desculpe. Então, dado. As circunstâncias, feminino plural, dadas. Sétimo caso, meio. Se ele tiver o sentido de metade, usado adjetivamente, concorda em gênero e número com termo determinado, claro ou oculto. Exemplo. Para aquilatar a importância do tropeiro, basta lembrar que o Brasil tem cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de superfície. 8,5 milhões. Então ele tem um sentido aí numérico, né? Ou metade também. Metade, ou mais da metade, ok? Usado como adjetivo. Então ele concorda em gênero e número. 8,5 milhões de quilômetros. Com termo determinado. Tem a ver com o quê? Qual é o termo determinado? Brasil. Por isso ficou no singular, no masculino. E não com milhões. Milhões já está concordando com 8, por isso ficou no plural. Tá? Meio, no caso, está concordando com o Brasil, por isso gênero e número. Tá? Era 12:30. Meia hora, também assim descrito. Né? Mas esse meia ficou relacionado com um dia, por isso feminino. Ok? Então, sentido de tempo e forma adjetiva vai concordar em gênero e número. Oitavo, pseudo e todo. Usados em termos compostos, ficam invariáveis. Termo composto, lembrando, é quando você tem uma palavra juntada a outra, né? Anexada a outra através de um hífen. Então, a pseudo-sabedoria, a fé todo-poderosa. Então, aí, como eles são palavras compostas, o primeiro termo que vem a ser pseudo e todo, eles ficam de forma invariável. Não interessa se é singular, plural, masculino e feminino. Não muda, ok? Nono caso, tal e qual. Tal como todo determinante,
concorda em gênero e número com determinado. Tal opinião é absurda. Tais razões não me movem. Então, opinião, singular. Razões, plural. Elas são palavras aqui, apesar de ter colocado o gênero, mas elas não têm outra forma senão essa. Tá? Então, só temos a análise de número, tal e tais. Ok? Observação. Em lugar de tal qual, pode-se aparecer tal e qual, tal ou qual. Não confundir tal qual flexionáveis com tal qual como invariáveis, que valem com o sentido de como. Exemplo. Descerra uns sorrisos discretos sem mostrar os dentes, tal qual como as inglesas de primeiro sangue. Então, quando você coloca a preposição como logo após, então ele se torna invariável também. Ok? Tal qual fica invariável quando você colocar a conjunção como após essa expressão. Tá ok? 10º caso, possível. Com o mais possível, o menos possível, o melhor possível, o pior possível. Repara que são adjetivos, né? No caso, desculpe, advérbios, que você vai colocar antes para dar um sentido de ênfase. Quanto possível. O adjetivo possível fica invariável, ainda que se afaste da palavra mais. Tá? Então, paisagens o mais possível. Paisagens o mais belas. Paisagem quanto possível. Então, ela vai ficar invariável toda vez que estiver perto dessas palavras adverbiais. Mais, menos, melhor, pior, quanto. Ok? Agora, com o plural, os mais, os menos, os piores, os melhores. Repara, você já tem, né, o artigo indicando o plural. Paisagens, as mais belas possíveis. As mais. Né? Então, tudo vai concordar já quando você observa o artigo aqui. Está no feminino plural, o restante vai seguir a mesma linha. Estão erradas concordâncias como paisagens, as mais belas possível. Está errada aqui em número. Tá? Então, se estão as mais belas, plural, então não existe possível, e sim possíveis. Ok. Por hoje é só. Até a próxima, galera.